Olá, 21º domingo do tempo comum, e começo perguntando a você: a quem você tem servido na tua experiência de fé? A quem de fato você tem seguido? E qual igreja que nós temos construído? Será que uma igreja muito marcada apenas pela beleza, pela estética, ou uma igreja verdadeiramente servidora? Bom, é diante destes questionamentos que convido você a rezar comigo a palavra deste fim de semana. Meu querido irmão, minha amada irmã, aqui estamos para mais um Rezando a Palavra. Muito obrigado por você estar todos os domingos aqui conosco, todos os fins de semana. Que Deus possa te abençoar, não esquecendo de deixar aquele joia para dizer que esta palavra te ajudou a rezar, a fortalecer a tua fé. Não esqueça de compartilhar, não esqueça também de deixar os comentários, pois assim vamos crescendo essa corrente da paz, do amor e do bem, pautados na palavra do Senhor. Ora, e quero aproveitar o início desse nosso Rezando a Palavra, pois estamos no mês vocacional, mais uma vez motivar todas as vocações, e hoje o nosso abraço especial a todas as catequistas, todos os catequistas espalhados por este mundo afora, né? E que alegria saber que a partir de agora caminhamos para uma oficialização, de acordo à decisão do Papa Francisco, que os catequistas são um verdadeiro ministério para a Igreja. Já era tempo realmente de formalizar isso, pois sabemos que sem a catequese, o que seria da nossa Igreja? Por isso, a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que dedica um tempo precioso da tua vida para formar discípulos missionários para o Senhor. Pois bem, vamos usar a palavra deste fim de semana. Primeira leitura, e assim nós seguimos no Evangelho com a segunda, muito bem conectados, uma palavra forte que nos faz realmente olhar para a nossa vida, para o nosso discipulado, para a nossa missão e fazermos uma profunda revisão de vida. A primeira leitura, que é um trecho do livro de Josué, e lembrando que todos os detalhes estão aqui abaixo em nossa descrição, é só ir lá, conferir e rezar direitinho essa palavra. E vamos lá. A primeira leitura, como eu ia dizendo, do livro de Josué, apresenta um momento importante da história do povo de Deus. Logo após toda a travessia, é o momento da entrada do povo na terra prometida. E Josué aqui faz um longo discurso, um discurso bonito, ao mesmo tempo uma exortação que traz todo um histórico do que Deus fez na história do povo de Deus e agora, o que o povo pretende fazer com este Deus. Estamos ali naquela região de Siquém e Josué então faz esse longo discurso, lembrando para o povo: quem libertou o povo foi o próprio Deus. E durante toda essa travessia, Deus se fez presente. Então aqui está para nós uma primeira informação fundamental. Deus é o grande aliado do povo nesta travessia. E mais do que chegar a um lugar geográfico, o texto quer garantir que na travessia da vida, diante daquilo que nós buscamos em Deus, Ele será sempre o nosso condutor. E quem oferece a verdadeira libertação é o Senhor Deus, que liberta, assim como libertou o povo da escravidão, continuará a libertar. Por isso a pergunta de Josué é fundamental. Ele vai dizer que ele e a família dele servirá ao Senhor. E o restante do povo, a quem vai servir? Aos deuses da escravidão ou ao Deus libertador e o Deus da vida? A pergunta de Josué é fundamental, queridos, porque este servir não é apenas uma palavra que coloca o outro numa condição de mera servidão, melhor dizendo. Mas o servir, assim como nós veremos no próprio Evangelho, é uma dimensão de adesão, de pertença, de viver de acordo àquele Deus. Porque os falsos deuses provocavam a morte, porém o Deus que os tira da escravidão é o Deus que promove a vida. Por isso, o Deus da Sagrada Escritura será sempre um Deus libertador, um Deus da vida. Por isso, fazer a opção pelo Senhor é fazer a opção pela vida. Assim, Josué quer deixar muito claro: chegar à terra prometida
como eu disse há pouco, não é meramente chegar numa determinada região, num lugar geográfico, mas aceitar e servir a este Deus, chegar a essa terra prometida, significa definitivamente lutar contra todas as forças de morte, que não só mata fisicamente, mas que mata os sonhos, mata a esperança, mata a verdadeira fé. E aí é óbvio que não há espaço para o Deus libertador. Nessa compreensão, o Evangelho de hoje, nós ainda estamos no capítulo 6 de João. Na semana passada, nós não rezamos este trecho de João porque foi a solenidade da Assunção, mas você se recorda que esta já estamos aqui na quinta, sexta semana rezando este longo e belo capítulo do Evangelho de João, que é o 6º capítulo. Vale lembrar que ao longo desse discurso, Jesus olha para o povo desamparado, um povo faminto, Jesus que oferece o pão para este povo que tenta fazer Jesus rei, e ele foge porque ele quer de fato afirmar que o seu reinado não é aos moldes do poder, da riqueza, da ganância, da mortandade. Ele quer afirmar para o povo que ele é o pão descido do céu, o pão que oferece a verdadeira vida, e aqui nele oferece a verdadeira libertação, já tão esperada como o povo lá do Antigo Testamento. É nesta caminhada que Jesus ao mesmo tempo vai afirmando o seu discurso. E aí nós chegamos no trecho de hoje. Mais uma vez, após Jesus se apresentar como o pão do céu, pois Jesus aqui quer afirmar que alimentar-se dele, conforme nós rezamos, querido irmão, querida irmã, algumas semanas atrás, alimentar-se dele significa não só alimentar de algo que vai sustentar o corpo, mas que vai alimentar a nossa vivência da fé. Por isso o discurso de Jesus vai ser realmente fortalecido. Por quê? Ele pergunta para a comunidade dos discípulos, não é uma pergunta para povos estranhos, não é uma pergunta para qualquer grupo, é uma pergunta direcionada aos discípulos. E aí quando Jesus faz esse discurso aos discípulos, começa a abandonar, porque falou, esse discurso é muito duro, pois, queridos, aqui é muito importante nós compreendermos o que a primeira leitura já nos apontava. A adesão ao Senhor Deus, a adesão a Jesus não é apenas uma adesão de palavras, mas é uma adesão de atitudes. Por isso a vivência eucarística não é simplesmente um querer entrar na fila para receber algo, mas receber sim o próprio Jesus que nos convida a viver como ele viveu. E aceitar essa Eucaristia significa comprometer com o grande projeto de Jesus. E quando os discípulos começam a perceber, quando a comunidade começa a perceber que de fato viver como Jesus não é fácil, começam a abandonar. E penso que essa é a grande tentação dos dias de hoje. Queremos um cristianismo fantasioso, queremos um cristianismo que não dialoga com o dono do cristianismo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus. Assim Jesus então faz uma pergunta, quando vê muitos indo embora. E vocês, não querem ir? Amado irmão, eu digo para você que ouvir essa pergunta de Jesus mexe em meu interior e acredito que deva mexer também no seu. Porque a pergunta de Jesus é séria. Você não quer ir? Você de fato não quer fazer como os outros? E aí Pedro então responde, e é bonita a resposta de Pedro, é profunda a resposta de Pedro, porque ele não responde apenas por ele. Pedro responde em nome de todas as pessoas que compreendem verdadeiramente quem é Jesus. Ele vai dizer, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna e nós acreditamos que Tu és o Santo de Deus. Na afirmação de Pedro, amado irmão, querida irmã, está aqui uma certeza. Fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus não há eternidade. Fora dele não há alegria. E para onde então nós iremos? E isso é tão importante porque a gente tem assistido nos últimos dias um mundo marcado por tantas mazelas, por tantas misérias. Quando nós olhamos a dor dos nossos irmãos no Haiti, quando nós olhamos essa situação do Afeganistão, e é curioso que muitos de fato criticam o radicalismo religioso, e temos que de fato criticar, colocar armas nas mãos em nome de um Deus
povoar todo um país. E aqui quero chamar a atenção porque às vezes, em proporções diferentes ou de maneiras diferentes, mas nós queremos criar um cristianismo a esta maneira, um cristianismo marcado pela morte, um cristianismo marcado com armas na mão, e este nunca será a palavra de Jesus. Ir a Jesus significa buscar vida, buscar eternidade. E essa eternidade implica em nós uma adesão plena a um projeto seu que é marcado pelo amor, que é marcado pela paz. Qualquer tentativa, qualquer busca de justificativa através da palavra de Jesus para sustentar as guerras, o armamento, eu digo para você, não é o evangelho verdadeiro. Não é possível. A palavra de Jesus é muito clara, por isso Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Querido irmão, assim que nós não possamos buscar em outros lugares, em outros discursos, em falsas verdades, a verdadeira razão do nosso existir. Porque, para terminarmos, a segunda leitura vai falar dessa adesão a Jesus que o apóstolo diz. Olha, assim como Jesus dá a vida pela igreja, dá a vida pelos seus, que no matrimônio também seja assim. O grande ensinamento do apóstolo é exatamente para dizer: a vida de Jesus foi uma verdadeira entrega. A vida de Jesus foi um verdadeiro ato de amor. Por isso, tanto na relação matrimonial, tanto na relação comunitária, tanto nas relações sociais, as nossas relações devem ser marcadas pela entrega, pela doação, pela vida, pelo amor e pela paz. Qualquer coisa contrária não é adesão a Jesus. Qualquer coisa contrária não é seguimento a Jesus. Pois seguir a Ele, como eu disse, servir a Ele, é uma palavra que vai se repetir muito nessa liturgia. Servir a Ele significa dizer: Jesus, eu pertenço a Ti. Jesus, assim como eu te amo, eu me esforço para amar os irmãos. Assim como eu quero viver em Ti uma plena alegria, eu quero que todos vivam. Que essa liturgia de hoje, amados irmãos, nos devolva para o coração de Jesus, para uma igreja que não busca apenas uma aparência, para uma igreja que não busca apenas uma estética, mas uma igreja que busca, acima de tudo, uma vivência ética, na defesa da vida, na busca do amor, na plena unidade. Paz e bem para você.